Então, vou dar início aqui ao nosso workshop de plantão psicológico, né? Na verdade, a gente chamou de aula porque, de fato, é uma aula, né? Principalmente a parte que a Gabi vai trazer. Já conversamos um pouquinho, já nos conhecemos, né? Aqui. E aí eu vou falar um pouquinho agora como é que vai funcionar, né? Como é que a gente organizou para funcionar esse nosso encontro. A gente pensou em fazer uma exposição e aí vocês podem ir anotando as perguntas, que no final do nosso encontro a gente vai responder a todas as perguntas que forem surgindo aqui, tá? E no final também a gente vai apresentar um projeto que eu e a Gabi preparamos, juntando, unindo aí as nossas expertises, os nossos conhecimentos, né? Para que a gente possa desenvolver e treinar ainda mais psicólogos nessa abordagem. A gente tem muitos cursos em plantão psicológico, existem muitos cursos em plantão psicológico, existem cursos em psicologia e saúde mental, psicologia do trabalho, mas quando a gente junta todas esses conhecimentos, todas essas expertises, a gente ainda sente muita falta. Eu confesso que quando eu comecei, alguns colegas me procuraram, né? Qual a formação que tu fez, né? Conteúdos, artigos, livros. E, infelizmente, não tinha sobre esse tema. E ainda é pouco, né? Os estudos sobre plantão psicológico no ambiente de trabalho. A gente tem sobre saúde do trabalhador, psicologia do trabalho, mas plantão psicológico no ambiente de trabalho ainda é pouco, né? Inclusive, falando em pouco, agora eu lembrei, né? Nem tinha separado aqui, mas a gente fez um livro, né? Eu e a Gabi estamos aqui como coautoras desse livro, que foi da nossa professora da faculdade de psicologia, psicoterapia breve focal. E aí ela fez toda essa parte da introdução, né? Ela apresenta a teoria da crise, psicoterapia breve de apoio, e cada um dos ex-alunos dela fez um caso, né? E aí eu apresentei um capítulo de um caso que eu atendi na empresa de varejo, a Gabi apresentou um caso que atendeu no hospital, profissionais de saúde, e aí tem colegas que fizeram plantão na clínica, plantão no. Deixa eu ver aqui outros lugares. Na segurança pública, na área jurídica, é bem legal. Depois eu posso mandar o link, tem lá na Amazon. É mais fácil para quem é aqui de Fortaleza, tem na Unifor também, mas eu acho que na Amazon é mais fácil, tá? E aí, então, nós vamos conversar sobre esses temas hoje aqui. E eu vou trazer primeiro para falar sobre saúde mental nas organizações, tá? Eu acho que preciso me apresentar, né? Para quem não me conhece. Que eu acho que algumas pessoas aqui, muitas, a maioria me conhece, mas alguns outros não. Então, eu me formei em 2010, né? Sempre com foco na clínica, né? A minha formação foi toda em clínica. Na época, a gente escolhia, né, na Unifor, que é a faculdade, que na época só tinha essa aqui particular em Fortaleza. A gente escolhia o estágio, eram 3, organizacional, escolar e clínica, e a gente escolhia 2, né? A gente dava, acho que era ênfase que dava. E aí eu nunca me desenvolvi na área escolar, nunca realmente foi interesse, e aí eu fiz clínica e fiz empresa. Mas eu confesso que a empresa eu não fiz em empresa, eu fiz na empresa dos meus pais, e eu estava tão voltada para a clínica que não foi muito bem feito, não, né? Porque eu nem lembro exatamente como que foi esse estágio. Eu até brinco dizendo que parece que na época era tudo muito dividido. A psicóloga organizacional e o psicólogo clínico. E, na verdade, eu acredito que era mesmo, né? Não se falava muito sobre levar a clínica para dentro da empresa, que é isso que a gente está fazendo agora, claro, que com diversas adaptações, né? Então, eu fiz estágio em hospital, tinha muito interesse em trabalhar em hospital, mas na época tinha poucas, né? Tinham poucas possibilidades, poucas vagas, poucas oportunidades. E ainda hoje, de uma certa forma, é assim. Infelizmente, né? Quando a gente fala da profissão da psicologia, agora está sendo mais valorizada, mas há 10 anos era realmente um desafio muito maior.
E fui trabalhando na clínica, sempre conciliando esse trabalho com a empresa dos meus pais, uma empresa pequena, que eu fazia alguns processos de RH sem querer muito, né? Mas eu era psicóloga, então tinha que fazer. E aí, quando foi em 2019, eu tive a minha filha, e aí eu precisei, né, dar alta para alguns pacientes, outros pacientes foram encaminhados, e mais ou menos no final de 2019 eu fui convidada, para quem é daqui do Ceará, conhece, né, para fazer a implantação e a execução junto com a professora Tereza Cristina, que é essa professora da Unifor, no plantão psicológico dos Mercadinhos São Luís, que é uma empresa, um supermercado da área do varejo, e que historicamente ele tem muito esse cuidado com os colaboradores. Eu confesso que eu fiquei extremamente fazer plantão dentro da empresa, né? Fiquei bem surpresa, bem feliz com essa possibilidade. E aí, logo em seguida, né, assim, muito do que as pessoas brincam que, o que o São Luís faz, daqui a pouco todas as empresas estão fazendo, né? E também, logo surgiu a pandemia, que tivemos outras demandas de outras empresas, né? Então, hoje eu atuo como prestadora de serviço para o Mercadinho São Luís, para o Grupo Lagoa. Estou aí na parceria também com a Paula em outras empresas da área da... Paula está na indústria, né? Já atuei na escolar também, escolar não, né? Em empresas e escola, mas o meu foco sempre foi realmente a psicologia clínica. E quando eu entrei na empresa, e é legal quando a gente entra enquanto prestadora de serviço, enquanto consultora, porque a gente realmente é convidada para estar lá, a gente é muito mais ouvida, né? Talvez do que uma colaboradora que, ela inventou o que quer fazer, agora plantão, enfim, né? Então, eu me sinto muito feliz, muito honrada e tenho me dedicado muito a, aos estudos, né, sobre esse tema, a supervisão e, mais recentemente, treinamentos também, primeiros socorros psicológicos, treinamentos para cuidar da liderança, né, essa parte do desenvolvimento, mas bem puxado para a saúde mental mesmo, né, essa parte de desenvolvimento de PDLs, isso aí realmente não é comigo, né, eu acho que a gente precisa escolher qual área a gente tem mais interesse. Então, quando a gente fala em saúde mental nas organizações, eu não trouxe aqui muito teoria, né? Mas é algo que é recente que a gente fala de saúde mental nas organizações. É recente que a gente fala de saúde mental, inclusive, de uma forma mais comum nas conversas no trabalho, na escola, na própria família, né? Qualquer organização social que a gente esteja. Então, a gente está vivendo um momento de transformação, ainda carregado por alguns tabus, ainda carregado por alguns preconceitos de o que, que vão pensar se eu disser que eu vou para psicólogo, o que, que vão pensar se eu for ao psiquiatra, mas eu acredito que a pandemia, com todos os problemas que ela trouxe, mas ela trouxe também a possibilidade, não sei se é a possibilidade, acho que a necessidade, a urgência, né, talvez explodiu aí algumas questões de saúde mental, a urgência da gente falar sobre saúde mental, em qualquer lugar que esteja, né, e agora mais específico dentro das empresas. Então, quando a gente fala sobre saúde mental no trabalho, também é importante a gente entender que não vão ser só conteúdos de ansiedade, depressão da clínica. A gente precisa entender do trabalhador, a gente precisa entender sobre trabalho, a gente precisa entender sobre psicologia organizacional também, mais ou menos como que funciona ali a empresa, né? É, até onde eu vou conseguir ir, a gente vai precisar dialogar muitas vezes, tendo essa possibilidade, né? Com o médico do trabalho, com o assistente social, é bem diferente de um trabalho de clínica, é claro que o manejo individual tem as suas semelhanças, mas por ser breve é diferente, porque é mais focal, e também por estarmos dentro de uma empresa, que a gente não vai, pelo menos na minha percepção, é muito assim, eu não vou infringir as regras da psicologia,
né? Eu não vou ser antiética, por exemplo, de compartilhar o que um colaborador compartilhou aqui comigo, mas eu também não vou. Eu preciso entender um pouco da cultura dessa empresa. Entender que se o colaborador não for para o plantão, às vezes não é resistência, às vezes é porque o líder não liberou, às vezes é porque não tinha outra pessoa para substituí-lo, ou às vezes, enfim, por qualquer outros motivos, né? André, você pode falar. Quando você toca nesse assunto, me reporta a experiência que eu tive, porque como era uma rede de televisão nacional, né, aqui focada em Vitória, toda a região do Espírito Santo, Sim. as demandas que eu recebia lá, a grande maioria era sobre assédio sexual, assédio moral. E muitos não vinham para o plantão psicológico justamente com medo de eu, enquanto profissional da saúde mental, verbalizar, devolver essas questões para os gestores. Sim, sim. Porque quem fazia, né, quem de fato cometia eram os gestores. Então eu ficava assim, numa sinuca de rabuda mesmo, eu ficava no meio do tiroteio. Sim. E aí a dúvida é assim, eu na época eu estava recém-formada, então eu peguei eu, na verdade, aceitei essa experiência para ter experiência, né, no plantão psicológico. Recém-formada, eu falava, e agora? Como é que eu vou lidar com isso, né? Enfim, eu achei muito difícil saber mediar isso, sabe? E profissionais, assim, que atuavam com uma certa bagagem e já estavam vivendo isso há muito tempo. E foram pouquíssimas pessoas que aderiram ao plantão psicológico, por exemplo, naquele local, né, naquela rede de televisão. Foram pouquíssimos. E como que a gente lida, assim, enquanto profissional, para saber separar de fato, né, envolvendo todas as questões éticas? Porque eu sofri pressão, inclusive, da diretoria. O diretor-geral da rede de televisão me chamou para conversar sobre, né, para perguntar o que eles falam com você, eles falam mal de mim, né? Assim, e ali eu percebi que eu estava crua e não tinha capacidade, não é que eu não tinha capacidade, mas eu reconheci o limite enquanto profissional de que eu não poderia seguir trabalhando ali de qualquer forma, né? Sim. Senão, inclusive, poderia voltar para mim, contra mim. Sim. Né? Com e certeza. Aí eu decidi sair por conta desses sentidos. Pronto. Então, eu acho que a gente já vai entrar no outro tema que eu coloquei aqui para a gente conversar, que é a postura do plantonista, né? A gente precisa entender que as pessoas muitas vezes não é resistência, que muitas vezes é porque realmente não consegue sair. A gente precisa entender a cultura daquela empresa. E às vezes é difícil por a gente não estar ali o tempo, né, prestadora de serviço, você não vai estar mergulhada na empresa, mas a gente tem um código de ética que vai nos nortear e que a gente vai precisar obedecer onde quer que a gente esteja, né? E quando esse diretor te pergunta isso, ou ele pergunta tentando burlar esse código, ou ele não vai conhecer, ou ele não conhece esse código. E aí ele precisa, né, mais uma vez, a gente vai precisar trabalhar a psicoeducação, tanto com esse diretor, quanto com essa equipe, e é um movimento realmente de conquistar a confiança dessas pessoas, porque imagina, se a pessoa tem medo que eu vou para o plantão e eu vou perder o emprego, ela não vai aderir. Isso, de fato, esse programa ele não vai ter ganho de forma alguma, né? Então, conquistar essa confiança é extremamente necessário, e a confiança ela vai ser conquistada não só você verbalizando, passando aí né, fazendo a sensibilização, fazendo grupos, mas também outros colegas indo, gostando e fazendo propaganda do processo do plantão. Agora, eu me admiro uma empresa com tantas situações de assédio colocar um plantão. Qual a intenção? Será que é abafar? Será que é cuidar de quem a gente já... Né? Olha que delicado isso. É para dizer que a gente tem? Pronto. Você disse tudo agora. Sabe aquela história da moda? Sim.
né? Ah, é tendência. Se a gente fizer, nós vamos ser considerados vanguardistas, né? Estaremos à Sim, frente e sim. tal, né? E aí ela citou que é uma emissora de TV e essa galera é muito vaidosa, né? Assim, é uma característica da cultura, a vaidade, né? De estar à frente, de estar inovando sempre, disso, daquilo, outro. Mas muita coisa que se implanta em termos de gestão em instituições assim é muito para a maquiagem, é muito para inglês ver, entendeu? E não para realmente, de fato, implementar e colher, de fato, os louros, né, daquela implementação, os resultados daquela ferramenta ou daquele projeto, né, enfim. Isso acontece demais em grandes organizações, organizações até assim, né? Por exemplo, essa emissora, não sei, talvez uma repercussão nacional e tudo, né? É, existem instituições com acreditações internacionais, com certificações, com ISOs, com não sei o quê, que é tudo muito maquiagem, marketing, entendeu? Puro marketing. Na vida real, né, no dia a dia, onde se vivencia de fato a cultura da empresa, não tem nada a ver com aquilo que se prega. É outra história, né? Gente, falar nisso, né? Eu me meti aqui, deixa eu me apresentar. Deixa eu só finalizar, que aí eu passo para ti, tá, Gabi? Ah, show, tá E bom. muitas vezes o plantão, ele vai muito mais escancarar isso, quando a gente consegue um espaço, quando a gente realmente segue, do que abafar. Mas é claro que a gente precisa de um espaço, né? Porque, afinal de contas, se você estiver querendo mostrar muito isso, não no sentido, eu vou lá, vou ser bem radical, mas ele coloca, muitas vezes, as dores, os problemas da empresa, né? De repente, você atende muita questão de assédio, isso precisaria ser, claro, tendo uma grande quantidade, sem indicar setor, sem indicar pessoa, mas levar para o RH. Mas nem sempre o RH também vai poder fazer muito, infelizmente, né? Na época, a empresa que eu prestava serviço, inclusive, também realizava assédio moral. Uhum. Então, assim, foi uma questão muito delicada, porque eu fiquei assim, o que eu faço para poder ajudar as pessoas que eu estava atendendo, porque chegavam demandas de suicídio, assim, eram demandas pesadíssimas, de Sim. pessoas já em situação de saúde mental, assim, precária, querendo morrer, e eu não, tipo assim, eu não tinha, é como se eu não tivesse voz. Eu tinha que responder pela empresa, mas como que eu respondia pela empresa, sendo que a própria empresa também fazia a mesma coisa? Eu fiquei A assim, mesma coisa. como que eu vou continuar trabalhando aqui? E aí eu achei muito delicado, assim, muito. Super. E é um trabalho bem delicado, eu acho que, como em qualquer lugar que a gente esteja, vai ser realmente um trabalho delicado, né? Que a opção é ou vou sair desse lugar, porque eu não me sinto bem, ou vou comprar essa briga, né? E aí é algo muito novo. Quando a gente fala, a gente não é preparado isso na faculdade. Eu acho que mesmo quem está, no meu caso, que eu estou, a Gabi está no plantão também, a gente vai vivenciando desafios, experiências novas aí ao longo dos dias, né? A pandemia, ela trouxe muito, o que eu coloquei aqui, o plantão presencial nas empresas, o plantão online, tem empresas que têm projetos 24 horas, 0800, eu confesso que eu prefiro o presencial. Para mim, nada substitui ter uma psicóloga lá, conhecendo a cultura da empresa. Claro que o 24 horas é Principalmente, legal. né? Principalmente para o acolhimento, né? De situações de crise. Sim, sim. Né? Não estou, né, subestimando nem negando a eficácia, né, e a utilidade do atendimento online. Realmente, assim, foi uma quebra de paradigmas, né? Sim. Mas
o plantão presencial dentro da empresa é, facilita a coleta de vários olhares, né? Sim, Assim, de várias perspectivas que auxilia no cuidado e na gestão. sim, sim. E a psicóloga ainda está lá, né, conhecendo realmente a cultura, né? E aí vem essa reflexão, né? A gente está preparado para isso? Surgiram muito, né, depois da pandemia, não sei quem acompanhou, programas de saúde mental, plataformas, trilhas de conhecimento, psicoterapia, mapeamento, nananã, que tudo isso pode ajudar. Mas eu acho que nada substitui a presença humana, o acolhimento na crise emocional, o apoio para o próprio RH que vai ter para quem encaminhar. Às vezes, quando a gente implanta o plantão na empresa, o RH comemora, porque isso chega para o RH. Isso vai chegar para o RH. E aí o RH ter um parceiro, uma pessoa que possa olhar para isso, tanto com mais tempo quanto com mais expertise, vai surgir como apoio para o RH também, né? E aí fica essa reflexão. A gente está preparado enquanto psicólogo, né? E como que a gente pode, eu acho que é muito do unir forças, né? Do construir em conjunto essa questão, porque a varejo vai ter um desafio, a indústria vai ter outro desafio, né? A educacional vai ter outro desafio, cada empresa, né? Cada ramo, cada Saúde. cultura vai ter um desafio específico também. Que aí junta conhecimento na clínica, conhecimento de psicologia organizacional, psicologia do trabalho, relacionamento, muita coisa, né? Que está envolvida aí. Gabi, eu vou passar para ti. Gabi agora vai entrar realmente na aula do plantão psicológico, na teoria da crise, psicoterapia breve, e aí, por isso que eu te interrompi aí na hora da apresentação, que aí tu faz tudo junto, tá bom? Tá bom, já emenda, né? Gente, É, boa noite. Eu sou a Gabi Rodrigues, né? Assim, sou cearense, né? Tô vendo que tem aí profissionais, né, de vários outros lugares. Sou cearense, cabecinha chata, joelhão, né? Como a gente se autodescreve aqui. É, Sou psicóloga já aí com alguns anos aí de estrada, né? Ano passado a gente comemorou 20 anos de formatura, minha turma. E aí a minha atuação, ela sempre, ela foi um caminho meio, eu costumo dizer, eu fiz o caminho inverso da Mari, né? Eu fui primeiro para a organizacional. Na verdade, eu ficava transitando entre organizacional e clínica sempre. Também passei pela hospitalar na minha formação. Mas depois de formada, eu fiquei um bom tempo na organizacional. E aí eu clinicava aos sábados, tipo, atendia uns 3, 4 pacientes, que era o que dava para fazer um negócio bem feito, né? Porque a organização, ela realmente consome muito da gente, né? Do nosso tempo, né? Enfim. E aí eu passei 16 anos, né? Dessa forma. E aí, quando foi mais ou menos 2016, no auge daquela crise, né? Lava Jato, um monte de empresa fechando, não sei o quê. Eu trabalhava numa empresa que era da construção civil pesada, e aí realmente foi bem de encontro, né, a essa crise. E aí eu tinha acabado de ter minha segunda filha também, tinha acabado de retornar ao trabalho, e com pouco tempo eu fui demitida. E aí eu aproveitei para fazer um redirecionamento da minha carreira. Então, eu passei a atuar em projetos de consultoria na área de gestão de pessoas, que era minha, né, uma das minhas expertises, e passei a clinicar mais, né, a disponibilizar mais horários na área clínica. E aí, desde 2016, eu me divido, né, entre a consultoria na área de gestão de pessoas e a psicologia clínica. Quando foi mais ou menos em 2020, né, logo no início da pandemia, eu fui convidada por essa professora que a Mari citou, né, que é a professora Tereza Cristina Holanda, uma professora que é bastante conhecida aqui no Ceará, né, assim, ela é pioneira em plantão
psicológico, ela é pioneira no ensino, né, da psicoterapia breve focal, né, enfim, então ela tem uma história bacana e nós somos discípulos dela, né, e aí ela convidou um grupo de ex-alunos para montar um plantão psicológico voluntário para o atendimento dos profissionais de saúde que estavam na linha de frente do Covid-19. Isso foi, a pandemia estourou em março de 2020, e no início de abril a gente já estava fazendo treinamento já para entrar em campo, né? Lembra, Mário? Que eram os profissionais de saúde do Leonardo da Vinci, de um hospital. E aí eu fiz, né? Houve uma capacitação, né? Nós fizemos capacitação em primeiros socorros psicológicos com a nossa conterrânea, né? Professora doutora Sana Paiva. A gente fez, junto também com a Tiziana, né? Psicologia dos desastres, né, sofrimentos extremos, né? E fizemos a revisão, né? Em psicoterapia breve, teoria da crise, né? Enfim. Fizemos essa capacitação e fomos para campo. No mês seguinte, eu fui convidada por uma indústria, nada a ver, né? Assim, uma indústria, para implantar o plantão psicológico lá, porque foi um segmento, indústria de alimentos, foi um segmento que não parou na pandemia, pelo contrário, só cresceu. Então, tinha a ansiedade do medo da pandemia em si, da doença, e tinha também as pressões que um crescimento exponencial rápido da empresa trazem, né? Então, tinham questões psicológicas, emocionais, pessoais, e tinham questões relacionadas ao trabalho, ao estresse, ao aumento da carga de trabalho, né? Enfim. E aí, fiquei nessa empresa prestando serviço. No ano seguinte, fui convidada para fazer duas implementações importantes de plantão psicológico. Uma foi no Instituto do Câncer do Ceará e outra foi na Unimed Fortaleza, para os profissionais, né, de saúde da nossa cooperativa, que eu estou até hoje lá, né, como responsável pelas unidades hospitalares, né? Nós temos dois grandes hospitais aqui, um diverso de mais ou menos 3.000 colaboradores cada, e eu sou responsável pelo atendimento psicológico das pessoas dos recursos hospitalares, né? Envolvendo todos os níveis hierárquicos, tá? Da superintendência à assistência, aos terceiros, né? Enfim, engloba tudo. E aí, estou nessa lida, né? Desde então. Em 2023, a gente lançou o livro, né? Nesse livro eu relato a minha experiência com a implantação do serviço, né? Para os profissionais de saúde da cooperativa, que foi um grande desafio, e que ainda porque a gente está construindo saber fazendo, né? É, é, e passei, né, a desenvolver também prestações de serviços, né, dentro dessa seara de plantão psicológico em outras empresas, né, agora 2023, 2024, novos clientes, né. E aí, gente, eu percebo que cada vez mais, oi, filho, cada vez mais a gente precisa se aprimorar, né, se capacitar, né, para poder cuidar dessa prática com muita ética, com muita responsabilidade, né, justamente por conta de nós estarmos como uma espécie ali de mediadores, né? A gente precisa, de alguma forma, oferecer dados e resultados para a empresa, mas a gente também precisa cuidar da pessoa, né, daquele colaborador, de maneira ética, né, de maneira individual, de maneira, né, totalmente personalizada para cada situação que nos aparece, né. Então é um desafio grande. E aí, assim, lá a gente trabalha com indicadores,
né? Assim, a gente procura realmente respeitar, né? O nosso código de ética, não expor as pessoas. Então, a maioria dos nossos dados são muito na linha do quantitativo, tá? Linkando com indicadores já da área de gestão de pessoas, né? E aí, na minha formação, né, eu tenho um MBA em gestão de pessoas, tenho uma especialização em psicologia positiva e desenvolvimento humano, que é, né, uma abordagem que eu trabalho, que é a psicoterapia positiva, e tenho também, atualmente estou me formação, né, em saúde mental e trabalho, estou terminando uma pós em inovação em saúde mental do trabalhador e da trabalhadora, né? Enfim, então a gente vai realmente unindo os saberes, né? Alguns conhecimentos transversais, né? Como comunicação não violenta, a própria psicologia positiva, mindfulness, né? Que eu uso bastante lá dentro lá no hospital, né? Enfim. E aí a gente vai montando a partir dessa coxa de retalhos de uma série de saberes, a nossa prática. E hoje eu vim conversar com vocês, né, um pouco sobre essa prática, né, sobre as fundamentações dessa prática, né. Então, primeiro, gente, eu queria, né, só contextualizar que essa modalidade, né, que a gente tá falando, né, de atendimento de plantão psicológico, é uma modalidade mega recente aqui no Brasil, né. Na verdade, a nossa profissão ainda é, né, assim, digamos assim, uma jovem senhora, né. E a modalidade de plantão veio surgir aqui no Brasil através lá do serviço, né, de atendimento aplicado lá, de psicologia aplicada lá da USP, no final da década de 60. Psicologia foi reconhecida como ciência e profissão aqui no Brasil em 50, né? Então, no final da primeira década de reconhecimento da nossa profissão foi quando surgiu o plantão psicológico, né? Com uma base, uma fundamentação teórica muito voltada, né, para a ACP do Rogers, que estava nesse período, né, no auge, né, em ascensão nos Estados Unidos, certo? E veio como uma proposta meio que moderninha, revolucionária, né, porque era uma possibilidade de estender o campo clínico, o atendimento clínico, para outros horizontes, para instituições, para comunidades. No caso, na época, o foco maior foi comunidades, né? Mas escolas, né, e tal, empresas. E aí, realmente, gente, empresas, já partindo, né, para a história, né, do plantão psicológico em empresas, é muito mais recente do que isso, né? Eu acho que a ênfase mesmo se deu, né, assim, digamos assim, o boom, a explosão foi no período pandêmico, né, entre 2020 e 2021, principalmente, de 2021 foi segunda onda, a gente já estava enfrentando, né, o problema, e os problemas psicológicos acarretados da pandemia, do isolamento, do home office, né, do medo, da angústia de adoecer, das perdas, dos lutos, isso já estava se refletindo nos ambientes de trabalho, com muita força, né, com muita ênfase. Então, o grande boom, né, do plantão psicológico nas empresas, né, foi exatamente esse período, tá? Onde realmente assim, se disseminou, né, assim, onde houve realmente uma procura e o olhar das empresas para o reconhecimento dessa necessidade. Claro que, mas tem empresa que já data já de mais tempo, Gabi, não é que da pandemia tem, mas não se falava sobre, né? Eram ações assim bem isoladas, né? Assim, cases assim bem isolados. O boom, o grande boom foi realmente a partir da pandemia, tá? E aí, assim, dentro da nossa formação, da minha formação, o nosso estilo de plantão,
ele é muito linkado, não tem uma abordagem específica, né? A modalidade que nós utilizamos para estruturar o plantão é a psicoterapia breve de apoio, né? Que é uma técnica, uma tecnologia, né? Que a gente pode utilizar e adaptar para qualquer abordagem, tá? Então, não tem essa coisa de, não, o plantão é fundamentado na abordagem X, Y, Z, não, né? Eu atuo com TCC e psicoterapia positiva, né? Estruturando meu atendimento em psicoterapia breve de apoio, tá? Dentro do plantão psicológico, certo? Então, a Mari, tua abordagem. Nunca perguntei. Trabalho com a Gestalt, Gestalt, mas ultimamente o que tem me ajudado muito é a neurociências, tem estudado bastante. neurociência. Que tem aí o pezinho na TCC, né? Tem, Assim, uma base, né? chegando, né? Uma aproximação, né? Enfim, então, gente, é realmente, né, uma junção. E aí eu queria conversar com você. A Renale levantou a mão, não sei se ela quer fazer algum comentário. Pronto, pergunte. Foi sem querer, gente. Eu estava aqui Tá reorganizando meu ambiente, mas eu super me identificando aqui, viu? Com a Gabriela, com Mariana. Como eu falei lá no início, eu trabalhei alguns anos, mais ou menos 3 anos, com a psicoterapia breve em ambulatório de saúde, né? Mas antes disso, eu estava no RH, eu estava na assistência social, né? Então, até hoje também eu ainda faço alguns serviços de consultoria para a área de RH, mas muito, muito inclinada para a questão de saúde mental. Acho que é por isso que as postagens da Mariana, né, me chamaram tanta atenção, porque eu gosto do RH, mas não mais para atuar na execução daqueles dos processos de RH, né? Isso, nos processos de RH, mas cuidando das pessoas, né, naquele ambiente. E aí, você falou da psicologia positiva, eu tenho uma formação básica em educação emocional positiva. Legal. E aí, pegando o link da Mariana também da gestalterapia, e agora com o pé na neurociência, que eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu não sei, né? As minhas amigas, Renale, tu é pura TCC, mas eu ainda não internalizei. Tu ainda né? não assumiu, né? Faz parte, é um processo também, gente. Mas gosto, sim, de estudar sobre TCC. Psicologia positiva, a TCC influencia, né? Então, não tem como. Aí eu fico pensando, a gente é psicólogo e beber de outros saberes para trazer um atendimento de qualidade, não importa. O importante é que você sabe o que você está fazendo, né? Eu tive um professor, um grande inspirador, que é o João Jorge, não sei se, Márcio, tu falando do João Jorge, que ele até já é falecido, e ele era um cara, assim, incrível. E ele dizia o seguinte: olha, você vai ter aquela teoria, aquela vertente que vai fazer o seu olhinho brilhar e você vai gostar mais de estudar, vai se sentir mais compatível, enfim. Mas, gente, estudem, tenham uma boa leitura de tudo, porque lá na hora que manda é o freguês. Ponto. Aí, o que foi que eu fiz, né? Eu tomei muito para mim isso. Então, se você quiser discutir Lacan, a gente discute numa boa. Se você, eu procurei estudar, procurei, né, me capacitar dessa forma. Porém, na minha praia, amo psicanálise, adoro ler psicanálise, adoro viajar na psicanálise, amo. Mas na minha prática clínica, dentro do meu perfil profissional, eu me identifiquei mais com as respostas que a TCC me traz, né? Depois eu fui beber da psicologia positiva, pronto, aí me achei, e aí virou realmente prática de vida mesmo. Trago para mim, para minha vida, procuro, né, vivenciar todas as intervenções que eu aplico, eu procuro vivenciar para ver se realmente faz sentido, se dá certo, se é isso mesmo, enfim. E aí, gente, é isso. Então, não fiquem angustiados, né, em estar presa a um gueto, certo? A psicologia é uma ciência vastíssima.
né? Cheias de saberes transversais, como a neurociências, que eu também gosto muito, né? Como outros saberes que vão também complementar a nossa prática. Então, Com vamos certeza. ficar, né, tranquilos, tá? E aí, gente, eu queria, né, já fundamentando, para a nossa prática de plantão, a gente trouxe algumas fundamentações teóricas, como a teoria da crise, e a psicoterapia breve de apoio, né, como um norteador, né, da nossa conduta, da nossa construção de protocolos, né, enfim, de como a gente vai ali, dos nossos manejos, né. E aí, eu pergunto para vocês, né, assim, o que é crise para vocês? Digam aí. Eu acho que crise é uma necessidade de mudança ali, né? Tem alguma coisa ali que precisa ser atualizada, que precisa ampliar a consciência, né? Eu acho que tem a ver com transformação, com mudança, né? Com ampliação de consciência. Eu sempre vejo a crise como uma oportunidade. Assim, de cara a gente pensa que é algo ruim, lógico, né? Isso é humano. Mas se a gente parar para pensar, é na crise que, de fato, a gente entende muitas coisas, entende muitos processos e recalcular a rota, né? Como a gente diz no senso comum. Isso. A crise, gente, ela está associada a alguns aspectos, né? Existem aspectos, digamos assim, positivos, certo? Quando a gente encara essa crise como uma oportunidade, né? Como como é que a gente fala? Como uma evolução, né? Como amadurecimento, possibilidade de amadurecimento, né? Ok. Então, digamos que seja uma crise, mas que caracteriza uma oportunidade, né? Sorte, né? Mas também há um aspecto da crise que nos leva a enxergar sob uma perspectiva de perigo ou risco, de De algo dor, que de é medo. ameaçador, né? Onde a gente pode, né, desenvolver soluções mal adaptativas, onde a gente pode desencadear sintomas, né? E é exatamente aí, né? E não somente aí, porque existem crises positivas que também geram angústia e ansiedade, né? E aí é onde entra, né, assim, a nossa necessidade de conhecimento da teoria da crise, né? Assim, de como ela se manifesta, dos seus aspectos, desses vieses possíveis, né? Para que a gente possa ir direcionando o nosso cuidado, como a gente vai acolher isso, né? E como a gente vai manejar isso posteriormente, certo? Eu não vou me deter aqui a definições teóricas, porque a gente não está, né, no curso, né? Mas é importante salientar a necessidade dessa fundamentação do conhecimento da teoria da crise, certo? Então, hoje a gente está no bate-papo, eu estou citando, tá? Não, até para a gente não se estender muito, porque é horas e horas de aula, né? Então, o que eu queria era ressaltar que, assim, toda situação de crise gera um momento de instabilidade psíquica, independente dela ser, né, uma crise de amadurecimento, que pode gerar um crescimento psicológico, pelas oportunidades vivenciadas por aquele sujeito, né? Como também pode ser um momento gerador de soluções mal adaptativas, que vão também desencadear sintomas e que pode colocar a pessoa num nível de funcionamento inferior àquilo que ela poderia, né, exercer, certo? E Instabilidade aí, psíquica. isso, instabilidade psíquica. Esse é o mote, né?
Porque até Aí, chegar naquela questão da consciência, da aprendizagem, tem um processo dolorido aí, né? isso. Por quê? Porque a Uhum. gente vai trabalhar dentro da psicoterapia breve na busca de ressignificações, de experiências emocionais corretivas, como a linguagem da PB, né? Uhum. Então, a gente precisa acolher essa instabilidade psíquica e facilitar o processo desse sujeito nessa descoberta, nessa ressignificação daquilo que ele viveu, para que ele, através dos próprios recursos, né, adaptativos, positivos, ele possa lidar melhor com aquela situação de crise. Sim, Gente, faz sentido para vocês? total. Comecei o meu faz sentido, né? E aí as crises elas podem ser, né, dilacerantes, aflitivas, cruéis, torturantes, certo? Que causam, né, esse grande impacto, né? Dificultando até assim a nossa conduta, nossa rotina diária. As crises podem ser temporárias, né? Que tem aquele espaço, aquele período, né? É breve. Por exemplo, uma transição, uma mudança, né? Eu estou em crise, gente. Eu estou mudando de casa, estou no período de transição, né? Aqui onde eu estou tá uma bagunça, é porque vocês não estão vendo, entendeu? Mas eu estou, né, num período de crise. Mas é uma crise positiva, mas não deixa de ser crise, tá? E existem as crises inevitáveis, né? Como, por exemplo, uma crise acarretada por uma perda, por um luto, né? Por uma situação de morte, tá? Então, as crises, elas podem ter, né? Essas características, certo? O que que é, né, importante, a gente precisa, só para salientar, e eu acho que depois eu já vou passar para a psicoterapia breve, né, para a gente também não se estender muito. Não sei nem qual é o nosso tempo, hein, Mari? Mais uma meia horinha? A gente tem mais meia hora Perfeito. para gravar Então, a isso. gente precisa lembrar que as crises, elas têm fases, né? E aí, a gente gosta muito daquela autora, da Vera Lengruber, né? Que é uma autora muito focada também na PB, né? E que trabalha também a teoria da crise. Ela traz, né, algumas fases, né, do estado de crise. Que fases são essas, né? Primeiro, a questão da elevação do nível de tensão. É onde a gente começa a perceber que a gente está entrando em crise, né? A gente sente um impacto quando a gente vai dar respostas que são habituais e a gente não consegue entregar essas respostas, tem dificuldade, né? Por estar tenso, por estar nervoso, irritadiço, né? Enfim. Esse aumento progressivo dessa tensão vai gerar a ineficácia das respostas mediante os estímulos que a gente recebe no nosso dia a dia. Então, é meio que quando a pessoa ela vai se percebendo, sabe quando o paciente chega e diz, olha, foi nesse momento que eu percebi que eu precisava procurar ajuda profissional, porque eu não estava mais conseguindo reagir sozinho, né? E a terceira fase, que é a mobilização dos esforços e reservas de energia. Aqui ainda está na resistência, né? Eu estou tentando sair, né, dessa situação que pode ser potencialmente crítica. E as outras duas fases, né, que é a fase onde a gente percebe esse fracasso, né, dessa tentativa, né, de lutar contra, e aí a gente começa a distorcer as nossas percepções, certo? E por fim, um ponto de ruptura, que é quando realmente existe uma desorganização grave, é quando eu tenho lá o meu ápice, né, de crise de ansiedade, é quando eu não consigo mais controlar os sintomas, não consigo mais perceber esses sintomas, eu não consigo perceber gatilhos, eu não consigo, né, assim, eu fico completamente desorganizado. E aí eu tenho resultados
negativos, eu tenho resultados drásticos, né, das respostas que eu estou emitindo. E aí é onde a gente realmente caracteriza como a crise propriamente dita, tá? O auge, né? Como a gente diz, no auge da crise, né? Tem essa expressão, certo? Para outros autores, né? Existem outras etapas, né? Que é a etapa de desordem, que a gente pode fazer, gente, um paralelo, né? Eu acho que a gente tem que seguir aquela fundamentação que para a gente é mais didático e que para a gente consegue entender e adaptar melhor dentro das nossas análises, né? Das nossas análises psicodinâmicas, né? Que a gente precisa fazer para poder elaborar um planejamento para aquele caso, né? Mas existem outros autores, né, como Horowitz, né, que vai dizer que existem outras etapas, etapa de desordem, negação, né, intrusão, né, onde os sintomas, né, assim, são muito, quando as pessoas chegam, olha, eu tô sentindo, o meu pensamento, ele não para, e é só pensamento ruim, é só coisa ruim e tal, é só como se eu não fosse encontrar saída porque eu tô vivenciando, né, então é uma etapa de intrusão aí. Elaboração, aí é quando a pessoa começa, né, a expressar, né, a identificar, comunicar esses pensamentos, né, a elaborar os sentimentos, né, de como está se sentindo naquela situação, enfim. E o término, né, que é quando existe a experiência emocional corretiva ou a ressignificação, né, onde a pessoa ela vai realmente integrar aquele evento, né, à sua vida e vai ressignificar essa experiência e vai buscar, né, seguir em frente de uma maneira onde ela se reorganize, tá? Até aqui, beleza? Eu vou falando, viu, gente? Eu entro em flow dando aula, tá? E aí, o que que acontece, né? Existem as variáveis das crises. Existem crises pessoais, que envolvem questões de saúde, às vezes é um diagnóstico que foi recebido, né? Às vezes é o dar-se conta de que tem ansiedade, né? Porque existe uma resistência enorme, né? Pelo menos dentro das empresas a gente vê muito essa coisa do, não, mas olha, eu não acho que eu tô doente, né? Ou então aquele estalo. Vale, eu sempre senti isso e não sabia que era ansiedade, né? Também tem isso. Então quer dizer que o que eu sentia era crise de ansiedade, eu não falava para ninguém, mas eu já senti isso aqui faz há tempo, né? Eu já lido com isso há muito tempo, né? Então assim, tem também essas percepções, né? Existem crises que são familiares, né? Onde é um universo familiar que de repente afeta aquela pessoa e aquela pessoa entra em crise por aquilo, não necessariamente é dela, pessoal, né? Mas às vezes está no contexto em que ela está inserida, né? A situação, a natureza das relações, né? Relacionamentos familiares, né? Enfim, comunicação, às vezes, né? Uma desorganização de papéis, enfim, né? Pode ser várias coisas. Existe também a variável da crise comunitária, né? Que é exatamente dentro das estruturas, dentro das instituições, certo? Onde, por exemplo, no trabalho, né? O trabalho é onde eu faço a minha angariação de recursos para sobreviver. Não é assim? A gente trabalha para pagar as contas para poder viver, né, não, meu povo? É? Não, viu, gente? Eu trabalho para ser feliz, viu? Eu gosto muito do que eu faço, me completo, sou muito realizada, muito feliz. Hoje eu posso abrir a boca e dizer que eu só trabalho com o que eu gosto, né? E isso para mim é muito importante, isso que me faz sentir plena e realizada dentro do que eu faço. Mas pode sim surgir uma crise dentro desse ambiente, ainda que eu tenha essa percepção do trabalho, tá? Isso pode também gerar uma crise. E também existem as crises
de variável cultural. E aí, hoje, né, um dos nossos grandes desafios, inclusive dentro das organizações, é trabalhar a diversidade. E aí também já pega, né, uma série de questões, tanto organizacionais, como de gestão, como culturais, como antropológicos, como sociais, né? Então, realmente, a gente precisa estar bem antenado, né, bem atualizado do que está acontecendo, tanto no que diz respeito às nossas práticas, como também no que diz respeito aos estudos dentro dos ambientes desses espaços organizacionais que a gente está querendo ocupar. Tá? E aí existem as classificações, né, que podem ser classificações descritivas, né, pode ser uma crise evolutiva, uma crise de desenvolvimento, como pode ser também uma crise acidental ou traumática, né? Pode ser também ter também uma classificação etiológica, né? Onde existem as crises. E aí eu gosto muito dessa classificação, né? Para mim é mais didático trabalhar com essa classificação, onde eu vou classificar as crises por perdas, em que essa perda significa, né, uma redução significativa do universo pessoal daquele sujeito, e também podem ser crises geradas por ganhos, por aquisição, onde o aumento significativo do meu espaço, do meu universo pessoal, também vai me gerar uma crise, né? Também pode me gerar angústia, pode me gerar ansiedade, ou mesmo eu posso ficar deprimida, né? Não sei vocês, eu tive, na minha segunda gestação, eu tive depressão pós-parto. E eu posso caracterizar a depressão pós-parto como uma crise por aquisição? Posso, né? Porque houve um aumento do meu universo pessoal, eu ganhei um novo papel, a maternidade, né? O exercício dessa maternidade, dessa segunda maternidade, né? Mas tive depressão pós-parto. Então, foi uma crise por aquisição, naquela época. As crises, né, de perda, né, podem ser crises vitais, e aí a gente pode agir, né, preventivamente a essas crises, certo? As crises também por aquisição, nós podemos também agir, né, preventivamente a essas crises, né, assim, o legal, né, por exemplo, de um serviço de plantão, é que nem sempre a pessoa precisa estar no auge da crise para procurar o plantão. Ela pode começar a se incomodar e já ir para o plantão. E a gente prevenir a instalação da crise, né? E aí é um dos grandes benefícios do plantão, viu, gente? Por quê? Porque é nessa hora aí que a gente vai bater lá no indicador. É nessa hora que a gente vai reduzir absenteísmo, é nessa hora que a gente vai reduzir índice de afastamento por CDF, é nessa na prática mesmo, para trazer esse resultado, certo? Gabi, é sério, dá para quantificar isso? Dá para quantificar, né? Pelas nossas demandas, pelas nossas condutas, pelas resolutividades dos nossos casos, a gente pode, sim, tirar um quantitativo e linkar com esses indicadores, né? Por quê? Porque esse indicador vai ser antes do plantão psicológico. E se você fizer o seu plantão direitinho, né, com ética, com responsabilidade, né, assim, fazendo realmente os levantamentos, né, os acompanhamentos, os números, né, desses atendimentos, né, dessas resolutividades, enfim, né, você vai conseguir extrair dali os números necessários para fazer comparativo de antes e depois, certo? Antes do plantão e depois do plantão, tá? Eu tenho feito isso no hospital e eu realmente consegui, né, assim, comprovar a eficácia do serviço, né, lá. E aí, é exatamente a hora de procurar ajuda especializada, gente, é na hora do sofrimento, certo? Não, você não precisa esperar estar no auge do desespero, né? Você, não, no incômodo, no doeu, opa, doeu, eu posso procurar
ajuda especializada e já agir preventivamente. E aí, dentro do nosso plantão, do nosso protocolo, só um parênteses, mas não vou dar spoiler muito, não. Existe a parte de sensibilização, onde a gente vai, né, psicoeducar e tudo, para já estimular essa ação preventiva, né? Quais geralmente são os indicadores que você acompanha e mostra? Pronto, vou falar. Peraí. Ok, posso passar para PB ou vocês ainda querem mais sobre crise? Diz aí, Mari. Eu tenho 15 minutos só para falar de PB. Acho que a gente pode passar para o PB, né? Até para poder tirar essas dúvidas que podem surgir aí ao longo do... Isso, né? Pronto, quais são os indicadores, né? Vamos lá. Eu tenho um indicador de atendimento que eu faço com colaboradores que recebem algum tipo de diagnóstico por CDF, certo? E aí eu fico acompanhando esses colaboradores de forma que eu também meço se houve afastamento ou não houve afastamento, né? Através do meu acompanhamento do plantão, né? Quando surge a necessidade de afastamento, aí eu já gero aquele número, entendeu? Tanto afastamentos. Sempre, gente, quantitativo, né? Lá no meu caso, eu procuro sempre fazer quantitativo, que é para, né? Eu também tenho um indicador de o número de demandas, né? Quais são as demandas que aparecem com maior frequência, tá? E aí, hoje, no meu ranking, né? Fazendo jus ao ranking nacional, a ansiedade, ela tá lá em primeiro, né? Vem ansiedade, vem estresse, vem depressão e depois vem perdas e lutos, né? E aí depois vem outros, né? Tipo vulnerabilidade pessoal, questões relacionadas ao trabalho, né? E tal. Só que eu tô trabalhando esse indicador. Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade é gerada por uma questão relacionada ao trabalho, entendeu? Aí eu tô fazendo uma nova forma, tô testando, né? Estou estudando uma nova forma de melhorar esses indicadores, certo? A gente também linka o número de se a pessoa precisou ter afastamentos ou atestados, né? Ou faltas, né? Enfim, para linkar com o absenteísmo, certo? Quantidade de dias não trabalhados, quantidade de horas não trabalhadas, a gente faz esses links também, tá? A gente também tem um indicador que eu acompanho, que é quantos colaboradores já vêm para o plantão acompanhados por psiquiatra externos, tá? A gente também tem o número de quantos colaboradores nós encaminhamos para esse atendimento. Porque às vezes a pessoa já vem, ok, ou então a gente identifica que a pessoa precisa passar pelo acompanhamento psiquiátrico também, às vezes é a necessidade de uma medicação, uma coisa, e aí a gente também faz esses encaminhamentos, certo? A gente também faz a quantidade de encaminhamentos para psicoterapia, né? Porque o plantão, ele tem ali o seu começo, meio e fim, e quando há necessidade de um processo terapêutico, a gente faz essa indicação, né? Esse encaminhamento. Deixa eu me lembrar, eu estou visualizando aqui o meu relatório. Qual é o outro indicador, gente? Tem um outro também que é bem interessante, que a gente tem um indicador que a gente meio que isola ele, que é o de ideação suicida ou tentativas, certo? A gente faz um acompanhamento bem específico, focado nesse indicador, certo? E aí, gente, eu tô maior orgulho assim, de dizer que teve uma diminuição gigantesca. Gigantesca, depois da implantação do plantão, né? E aí, no curso, eu vou até contar, né, um caso
que eu tive, né, com relação a essa demanda, tá? Eu vou compartilhar com vocês esse caso. Enfim, eu respondi a pergunta. O que a gente combinou? De a gente juntar os protocolos que são semelhantes, né? Porque a Gabi está falando desses dados, eu acho que ela contabiliza isso também, né? Claro que algumas coisas ela pode ter deixado passar, mas eu coloco muito a relação da queixa com o trabalho, porque às vezes é a ansiedade e um assédio. E aí eu não E vou deixar claro lá, mas eu coloco a relação da queixa que o colaborador trouxe com o trabalho, de promoção, de assédio, de relacionamento com líder, de relacionamento com cliente, de relacionamento com sobrecarga. equipe, carreira, sobrecarga, né? Isso é muito importante. Claro que a gente precisa ter cuidado para não identificar as pessoas, e aí precisa ter todo o cuidado aí de como que, e quando vai apresentar esses Isso, indicadores. E aí cabe à empresa cruzar com os outros, né? Do absenteísmo, do presenteísmo, né? Com todos esses outros indicadores que são mais de RH. Mas o plantão dá para fazer muitos indicadores mesmo. dá. E assim, gente, lá o plantão também, eu atuo também muito próximo das BPs, né? Das coordenações, certo? Das lideranças, digamos assim, médias, né? Que estão diretamente em contato com o assistencial. E através disso, né, assim, o que que muitas vezes a gente identifica algumas problemáticas em áreas específicas, tipo, quase todo mundo daquela área está passando pelo plantão. Então tem alguma coisa que está acontecendo ali, né? E aí, eu não vou dizer o que que é, né? Às vezes é a liderança, às vezes é uma situação, né? É de sobrecarga, enfim. Aí o que que eu faço? Eu tenho conhecimento também de gestão da área organizacional, da psicologia organizacional. Então, eu já sugiro a ação, entendeu? Ei, BP, vamos fazer um treinamento de primeiros socorros psicológicos para sensibilizar os pares, para sensibilizar as lideranças, né? Com relação a esse primeiro cuidado. Nananana. Gabi, mas por quê? Não, porque, né? Eu tenho identificado nos meus atendimentos do plantão, e aí eu vou com meus números, né? Que, assim, existe um medo muito grande até de vir para o plantão por rejeição, por ser julgado e tal. E aí a gente precisa sensibilizar essas pessoas com relação aos primeiros socorros psicológicos, para poder implementar a cultura de saúde mental aqui de uma maneira que realmente ela seja vivenciada. Ok, vamos montar. Aí eu vou lá, faço intervenção nos times e tal. Lideranças, tem todo foi montado projetos, né, de cuidado em saúde mental para os líderes, né? Lá, o da Mari é os guardiões da saúde mental, né, Mari? Lá no hospital são os gestores do cuidado. E aí, é o nome do programa. E aí, a gente vai trabalhar questões relacionadas à saúde mental do trabalhador. A gente vai falar de primeiros socorros psicológicos, a gente vai falar de assédio, né? A gente vai falar de prevenção da violência no trabalho, certo? E aí é onde entra, né? A parte de assédio, assédio moral, assédio sexual, né? E tal. A gente faz toda essa trajetória para ir implementando a cultura da saúde mental. Porque muitas vezes a empresa, ela começa pelo plantão, né? E aí é a porta de entrada. Mas a gente tem que ter consciência que nós, enquanto fazedores do plantão, realizadores do plantão, a gente pode contribuir muito mais, né? Em outras esferas, outras escalas, né? Dentro daquela organização, para criar de fato, implementar de fato uma cultura de saúde mental do trabalhador, né? Assim, é trabalho de formiguinha, é sementinha que a gente planta, mas a gente vai plantando e vai conseguindo, né? E aí, gente, né? Entrando aqui na psicoterapia breve de apoio, certo? É, o que que caracteriza, né? A PBA?
né? Como a gente fala intimamente, né? Quando, né, assim, primeiro, né, a postura do terapeuta, né? O terapeuta ele atua de uma forma mais ativa, mais diretiva, né? No sentido de ajudar aquele paciente, né, assim, a buscar através dos seus próprios recursos, né, melhorar e desenvolver, né, essas funções sociais, essas habilidades sociais, né, esses recursos, né, emocionais, né, para que possa manejar e desenvolver as suas habilidades, certo? É uma forma de psicoterapia que o ideal é manter ou estabelecer um nível de funcionamento prévio do paciente. É tipo assim, muitas vezes a pessoa chega lá no consultório e diz assim, Gabi, eu não era assim. Ok, como é que você era? Ah, eu era uma pessoa que era assim, não sei o que, e vai falar. Beleza. Então a gente já sabe como é que ela funcionava antes. Então a gente vai tentar ajudar ela a se adaptar àquele momento, passar, atravessar aquela situação, para que ela possa se reencontrar consigo. Mas nós, né, da área da psicologia, a gente gosta de pegar os conceitos alheios e enfeitar, né, e desenvolver e dar o up. Então, a gente trabalha muito também no desenvolvimento da resiliência das pessoas. E o que é a resiliência? É a gente atravessar esse momento de crise, é a gente passar por uma situação, né, que nos gere necessidade de adaptação, modificações e tal, mas a gente não volta para o estado anterior. A gente procura tirar dali um crescimento pessoal, um aprendizado, né? Um desenvolvimento, né? A gente procura sair da crise melhor do que quando entramos nela. Não é assim? Então, esse é também um dos objetivos da APB, né? E é uma forma de tratamento, né? Assim, que tem características, né? Assim, de medidas bem diretas, né? É, é, de estratégias, né, assim, intervenções, né, para a gente suprimir sintomas, né, para que a gente possa manter, restaurar ou aumentar a autoestima daquela pessoa, né, para trabalhar a questão da autoconfiança nesse enfrentamento, né, enfim. Então, também, né, está relacionado a isso. A gente precisa facilitar a expansão e a integração, né, da aquisição dessas habilidades do paciente. A gente precisa compreender os sintomas, né, que se apresentam, os comportamentos, os sentimentos que são manifestados, né, naquele momento, tá? E precisamos também captar até onde ele consegue estabelecer mecanismos adaptativos positivos, para a partir daí a gente trabalhar em cima disso, desenvolvimento, né, dessa capacidade, dessa habilidade. A gente também pode ajudar a ganhar o controle de estratégias para lidar com essas dificuldades, né, como quando a gente passa exercícios, né, técnicas, né, de respiração, quando a gente passa exercícios de mindfulness, né, e tudo isso no auxílio para que ele construa mecanismos, né, utilize essas ferramentas para se restabelecer, né, para desenvolver essa autorregulação, né, e corrigir distorções cognitivas, né, dentre outras coisas. Enfim. Então, a ênfase da PB está em melhorar o comportamento e sentimentos subjacentes à crise e não na modificação da personalidade ou na resolução de um conflito inconsciente. Não tem nada a ver, tá, gente? Realmente o foco é ajudar a atravessar aquele momento. Não tem a ver com questões de personalidade, tá? Então, quais são as estratégias que a gente mais utiliza dentro da psicoterapia breve de apoio? Então, a gente vai reforçar os mecanismos adaptativos positivos que aquela pessoa já traz. A gente vai procurar afastar, né, pressões ambientais que sejam muito intensas,
né? A gente vai buscar adotar medidas que melhorem, né, o alívio dos sintomas ou que os suprimam, tá? Depende. A gente vai promover a questão da autonomia desse sujeito. A gente vai melhorar a capacidade, né? Buscar melhorar a capacidade de julgamento da realidade daquela pessoa dentro daquela situação. A gente procura promover o crescimento emocional, a gente procura estimular ativamente a evolução das etapas, né? É bem próximo, por isso que eu amo, né? Evolutivas, tá? Assim, do processo, né? E desenvolvimento das habilidades egóicas também, tá? Então, são estratégias da PBA. O que é esse desenvolvimento dessas habilidades egóicas, Gabi? Eu vou dar só um spoiler, tá? É identificar, fortalecer e trazer, né, o controle voluntário das defesas do ego, ensinar defesas do ego ainda não aprendidas ou não experienciadas, reforçar, reparar, né? Ensinar estratégias para lidar, né, com os ambientes ásperos, frios, ansiogênicos, né? E aí vamos para o mundo do trabalho. Tem ambiente áspero, adorei o ambiente áspero, né? Tem ambientes frios, tem ambientes ansiogênicos dentro do universo do trabalho, só o que tem, né, gente? Então, tem essa proximidade, né, com o outro saber da psicologia organizacional, da psicologia do trabalho, né? Acessar e utilizar, né, onde for apropriado, né, assim, a questão da assimilação, da acomodação, discriminação, integração e generalização, né, conforme a pessoa conseguir direcionar e adaptar, né, cada aspecto desse. E o fortalecimento, aí vem a psicologia positiva, ó, o mote, né? Fortalecimento dos aspectos sadios e positivos e dos recursos necessários para lidar com a crise. E aí, para mim, dentro da minha visão, esses recursos são o quê? As forças de caráter da psicologia positiva, né? Que no curso eu vou dar uma aprofundadazinha, vou dar uma introduçãozinha de psicologia positiva para vocês entenderem como é que é a minha prática, né? De como eu vou manejar, né, situações. E aí eu uso muito as forças de caráter como recursos adaptativos positivos, como recursos internos próprios, né? E aí, quais são as etapas da PBA, né? A gente primeiro vai estar registrando as informações, né? A queixa, né? Situação problema. A gente vai fazer um levantamento, né, desse registro de todas essas informações. O que levou a pessoa lá para o plantão? Por que ela procurou? Né? A gente investiga se já teve uma experiência com psicoterapia anterior, para a gente explicar a diferença, né, da psicoterapia breve para o processo psicoterapêutico, né, para deixar claro. E aí a gente vai fazer também uma avaliação psicodinâmica, né, para poder entender direitinho como é que aquilo está se manifestando no contexto de vida, né, na saúde, né, e tudo daquele sujeito, né, que está ali. A partir disso, a gente vai fazer o nosso planejamento terapêutico, que é uma das coisas que eu amo na PB. Porque existe, gente, uma estrutura para você seguir. Gabi, aí tu vai fazer o planejamento, e aí tu segue a risco o teu planejamento, nunca na galáxia. Lamento informar. Mas é bom a gente ter um norte. Às vezes a gente até planeja a sessão, mas quem vai dar o direcionamento sempre é o sujeito que está ali na sua frente. Então, é legal a gente ter um norte, e aí eu sempre tenho um plano A, plano B. Eu sempre tenho um recurso, eu sempre tenho alguma coisa, para poder, se couber, se for necessário, eu tenho um livro para utilizar, né? Então, eu adoro recurso, a louca dos recursos. Aqueles baralhinhos, cartinhas, jogo, não sei o que, adoro, né? E uso muito. Então, dentro do nosso planejamento terapêutico, a gente vai identificar qual é a situação problema,
né? Que também pode ser a queixa, tá? Dentro dessa situação, problema, a gente vai identificar os pontos de urgência que precisam ser, né, trabalhados, e a gente vai identificar o foco dessa situação, problema. E aí, quem estuda PB e tudo, né, sempre a gente fica naquela do foco, né? Vamos estabelecer o foco, vamos estabelecer o foco. Mas quando você faz seu registro das informações, sua avaliação psicodinâmica bem feita, aí você no instante consegue encontrar o seu foco, o conceito focal. A partir disso, você vai conseguir definir melhor as estratégias que você vai utilizar para trabalhar aquele caso, né? E quais intervenções você vai se fazer valer para alcançar as estratégias que você elencou. Então, é isso. E para fechar com chave de ouro, a gente vai avaliar os resultados, que é exatamente aquele ponto que eu falei, resolutividade do caso, né? Como é que foi e tudo, tá? A literatura, aí, Mari, tem aqui a sugestão do protocolo, se tu quiser entrar, né? E aí a gente vai se complementando, enfim, fique à vontade, né? Porque, assim, a literatura, gente, vou só dizer que a literatura, né? Para a literatura, o ideal, o melhor dos mundos, seriam, né, entre 6 e 8 sessões. 8 sessões é o que há de mais, né, assim, digamos assim, para a literatura, o que há de melhor seriam 8 sessões. E aí é onde a gente começa a adaptar a teoria, a técnica, a metodologia, a realidade das organizações. Então, eu já dei plantão em empresa que eu só tinha um tempo de 4 sessões. Em outras, 5. Hoje, atualmente, né, eu trabalho com 6 sessões, certo? Consigo trabalhar com 6 sessões, tá? Mas lá atrás, lá na pandemia, lembra, Mari, no voluntário, eram 4 sessões, entendeu? E a gente tinha que, porque a demanda era muito alta, né? Era uma rotatividade muito grande. E aí, a gente se virou nos 30 para fazer 4 sessões. Tempo médio de duração de cada sessão, hoje, né? As minhas sessões estão em torno de 40, 45 minutos, certo? Não é também uma sessão clínica de 50 minutos, 1 hora, não. Só que dentro do plantão, certo? A gente precisa fazer esse parênteses. Existem atendimentos que chegam a durar 1 hora, 1 hora e meia, dependendo de como a pessoa chega para você. Você tá no plantão. Eu já peguei vários casos da pessoa estar ali na situação de crise, tendo crise de ansiedade naquele momento. E aí, às vezes não dá nem para você fazer o acolhimento. Você tem, assim, você faz o acolhimento, claro, né, de uma forma que você procura deixar a pessoa confortável, de que você, né, esteja ali, de que você dê o suporte, né, e tudo, mas não tem muito o que fazer até a crise estabilizar, né? E aí demora, às vezes demora meia hora, 1 hora. Aí você faz o seu acolhimento, né? Inicial e tudo, explica como é que é, conversa, tal, para poder ter de fato a primeira sessão na sessão seguinte. Né? Então, só esses parênteses, né? Porque, então eu tenho que atender 45 minutos, pronto, acabou. Não é assim. Depende de como a pessoa chega para você, né? A gente vai fazendo as flexibilizações, as adaptações. Então, o que a gente vai passar aqui não é nada engessado. Não é, né, assim, receita de bolo, certo? A gente está dando um norteador. E, claro, cada profissional vai dar a sua cara a esse norte, né? Vai trazer também a sua expertise, vai trazer os seus saberes para complementar, né? As práticas, para enriquecer suas sessões, enfim, né?
Então, aí assim, né? Aqui já entra naquela história do primeiro acolhimento, né? Escuta, entrevista inicial, que eu acho, Mari, que aí eu acho para tu apresentar teu protocolo e a gente vai se complementando. Tá, tudo bem, então. O que eu tinha preparado aqui de protocolo é muito do que já foi falado, né? Quando tu fala da situação problema, do ponto de urgência, do foco, das intervenções, né? Que é o Uhum. protocolo da psicoterapia breve de apoio, que de fato, como a Gabi falou, às vezes a gente se programa para uma sessão e quando chega para fazer essa sessão, aconteceu algo na vida da pessoa, a pessoa, né, passou por alguma situação que a gente não vai conseguir intervir daquela forma como a gente tinha planejado. E outro ponto importante é que, realmente, em alguns momentos, a gente faz muito dos primeiros socorros psicológicos e a gente não consegue nem deve, né, iniciar já um procedimento, uma anamnese, enfim. A gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu na faculdade, né? Tudo do manejo clínico, do acolhimento. Normalmente, as pessoas chegam no plantão ou com uma crise, uma desorganização muito grande, naquele momento, tem uma crise naquele momento, ou minimamente organizadas. É muito comum na empresa as pessoas chegarem e não ser caso de plantão. A gente vê que a pessoa está, vamos pensar aqui, com um transtorno bipolar, vamos dizer assim, né? Que a gente desconfia, claro que muitas vezes não dá para fechar diagnóstico. E aí essa pessoa vai precisar de uma psicoterapia, essa pessoa vai precisar de uma medicação, mas às vezes ela tem preconceito, ela tem dificuldade, a gente vai precisar fazer o plantão para a psicoeducação, para que essa pessoa de fato chegue à terapia, por, de uma certa forma, ter o acesso mais fácil ao plantão, por estar dentro da empresa, né, por ser gratuito. Então, essa ponte, muitas vezes, o plantão precisa fazer. Muitas vezes são primeiros socorros psicológicos, muitas vezes a gente consegue utilizar esse protocolo, né? Como a Gabi falou, da situação problema, dos pontos de urgência, fazer tudo bem organizadinho. Às vezes também a gente organiza e a pessoa falta. Às vezes a gente organiza e a pessoa é demitida, né? Não pode vir em determinado horário, né? Então, assim, todas essas questões que talvez a gente não vê tão facilmente nos livros, talvez seja um desafio maior, né? Que é assim, e na prática, como é que faz? E aí, na prática, como que eu faço, né? Eu acredito que tudo isso é importante, que o protocolo da psicoterapia breve, né? Esses passos que a Gabi falou, ele nos ajuda muito a ter uma visão mais focada, uma visão mais ativa, uma visão mais direcionada, mas é claro que todos esses elementos, né, de instrumentos, eu gosto de usar muito exercício, gosto de usar muito vídeo, né, eu tenho alguns materiais que eu mesma desenvolvi, que eu vou encaminhando para essas pessoas. Gosto muito de sugerir atividades em casa, dever de casa, né? Essas Tarefa atividades de casa, digo logo. né? É claro que se a pessoa estiver muito debilitada, então vai muito, né, de como que a gente vai identificar aquela situação e do que a pessoa suporta naquele momento, né? E aí, assim, gente, como é que tá para vocês isso, né? Eu acho que a gente trouxe muito conteúdo, né? Que deu para uma pincelada aí, mais ou menos, nesses Spoiler grande, viu? desse protocolo que a gente utiliza. E já chegando ao final, né? Eu quero fazer um convite aqui para vocês. Acredito que todos que estamos no grupo, né, assim como eu, né, eu percebo que a Gabi também é muito apaixonada tanto por essa metodologia quanto por esse serviço que é o plantão psicológico, né? E o que a gente tem percebido? Muitas pessoas interessadas em fazer esse ações em plantão psicológico, e muitas pessoas buscando esse conhecimento, né? Até eu conversei com a Gabi, e aí ela também passa por essa mesma situação, de muitos colegas buscando
o que que eu faço, onde é que eu faço o curso da mentoria, né? Enfim. E aí, foi nesse sentido que a gente começou esse movimento com psicólogos que têm interesse nessa área, né? Para que a gente possa realmente unir forças, né? Para que a gente possa compartilhar um pouco do que a gente vem aprendendo ao longo desses anos, né? Aí no plantão psicológico. E aí eu acho interessante porque a gente vai conseguir não só ensinar da literatura, mas ensinar da prática também, né? Algumas pessoas, e é muito comum, não sabem qual protocolo vai seguir, qual a postura, a melhor forma de apresentar dados para a empresa, né? A própria intervenção breve. Outras pessoas, não sei como é que eu faço para oferecer esse serviço para as empresas, como é que eu chego, né? Muitos de vocês aqui são psicólogos clínicos, e eu acredito que excelentes psicólogos clínicos, mas às vezes dá um friozinho na barriga, e é bom que dê mesmo, né? Porque às vezes o medo ele é muito importante para que a gente possa ficar mais atento, porque de fato é um movimento diferente, e esse cuidado, essa supervisão, é muito importante, né? E a rotina da empresa, de fato, é diferente, né? A própria estrutura física é diferente de um consultório particular, os próprios protocolos vão ser diferentes de um consultório particular, né? E aí, conversando com a Gabi, né, e a gente vai apresentar para vocês hoje aqui uma proposta de um mini curso, né, de uma imersão que a gente vai fazer para apresentar esses primeiros passos, né? Como é que vai funcionar essa imersão? Nesse primeiro momento, vai ser no formato presencial, né? Pensando nessas conexões mesmo, a gente entendendo que a gente é das antigas, né? Que gosta do presencial. Mas é claro que, né, tendo pessoas de fora, né? Se houver interesse, gente, de pessoas de fora, a gente pode fazer uma turma online. Sim. Ou, se vocês quiserem, a gente vai aí para a cidade de vocês, monta uma turma e faz um presencial, certo? Eu penso lá na frente, né? Então, por exemplo, né? Andressa do Espírito Santo, né? Ah, Gabi, olha, aqui realmente tem um movimento aqui, tem alguns psicólogos que estão querendo, a gente consegue formar uma turma, tal, tal, tal. Andressa seria nossa parceira, né, local, e nós poderíamos levar a imersão para a cidade dela, entendeu? Uhum. Tem problema algum, tá? Tem E essa vantagem aí, online, né? né, né, porque assim, claro que tudo se adapta, né? Mas tem algumas vivências, algumas técnicas, algumas coisas que o impacto, digamos, a experiência emocional, né, é completamente diferente do presencial, Tem a né? presença, as interrupções, né? A gente, de fato, Isso, consegue fazer uma imersão muito maior o no afeto. presencial. Sim, sim. Então, gente, o nosso curso ele vai acontecer dia 21 e 22 de junho, é uma sexta-noite e um sábado o E um dia todo, sábado. para que a gente possa estar imersas nesse mundo do plantão psicológico nas empresas. O que, que a gente vai conversar, né, nesse curso? Não conversar, mas o que, que a gente vai... o Vivenciar, conteúdo, né? né, que a gente vai vivenciar. A gente vai entrar mais em crise emocional, a gente vai compartilhar sobre a psicoterapia breve de apoio, né? Estudar sobre teoria da crise. Nós vamos apresentar o nosso protocolo que a gente utiliza, né? A gente vai levar esse protocolo impresso, porque vai ajudar nos Recursos. exercícios, os próprios recursos, né? E aí é interessante que a Gabi trabalha com a psicoterapia positiva, eu trabalho com a neurociências, a gente vai levar esses recursos também para apresentar. Vamos conversar sobre mais entrar um pouco mais na cultura do plantonista, quando é necessário estender o número de atendimento, os desafios e as possibilidades aí da intervenção, e fazer muita prática, estudo de caso de um líder, de uma queixa de estresse, uma queixa relacionada a burnout, uma queixa relacionada à ansiedade, luto, perdas, depressão, suicídio,
questão de vulnerabilidade social, né? Algo aí relacionado até mesmo a questão da orientação sexual. E, claro, precisamos ter momento de autocuidado também com a gente, né? Ter momentos de autocuidado aí com os psicólogos do nosso grupo, tá? E aí, o que, que a gente fez, né? A gente chegou aqui em um valor, né? Que seria o valor de... Deixa eu ver aqui, só para poder lembrar aqui. Pronto. Seria o valor de R$ 680 nessa primeira turma, tá? Essas 12 horas no formato presencial, na sexta-noite e no sábado, Sábado o dia inteiro. né? Só que como a gente pensou que vocês já estão com a gente, né? É a primeira turma, a gente vai colocar nessa primeira turma, que a gente não sabe se a gente vai conseguir repetir na próxima, um desconto de 35%. Então, a gente chegou no valor de 442, que ficam ali 6 vezes de R$ 74. E quem se inscrever até sábado, dia 25, vai ganhar como bônus uma supervisão em grupo online, tá? Então, a gente vai marcar esse momento extra aí para poder fazer esse momento de supervisão, onde 3 ou 4 pessoas vão poder mandar o caso e a gente vai conversar sobre essa situação, tá? Existe uma demanda, existe uma solicitação das empresas. A gente precisa cuidar para que esse serviço, ele, de fato, ele tenha qualidade, que a gente está cuidando não só do nosso CRP, mas da percepção do psicólogo, né? A gente está ganhando um espaço muito grande aí no ambiente das empresas e a gente precisa conquistar realmente esse espaço, né? Fazer por realmente continuar nesse espaço. Hoje, né, eu sou plantonista, sou supervisora, Paula está comigo, né, em 3 empresas, e a cada semana são 2, 3 orçamentos novos, né, e a empresa demora a validar, às vezes tem questão de verba, enfim. Então, a gente precisa também formar novos plantonistas, porque muitas pessoas dizem assim, eu estou disponível para fazer plantão. Mas eu confesso que eu fico, até brinquei uma vez, né? Que parece assim que é um filho, que eu fico um pouco receosa, que eu não duvido da expertise de cada um de vocês, não duvido do conhecimento, né? Conhecimento técnico, mas quando a gente segue ali um protocolo, uma forma, é interessante a gente poder realmente passar isso para a pessoa, né? E aí a gente pensa, inclusive, no futuro, em fazer um formato de que os psicólogos possam atuar nas empresas, né, que a gente possa fazer um grupo de supervisão, um grupo de mentoria, né, cuidar dessa parte mais burocrática, mais chatinha, né, que o psicólogo não precise quebrar a cabeça para construir tudo que a gente construiu, mas que foque realmente no atendimento com o cliente, né, e aí, para isso, a gente precisa realmente conhecer psicólogos, né, que tenham esse interesse, que tenham essa possibilidade. Eu acredito que o curso vai ser essa possibilidade também, né? Eu já falei que a Paula está convidadíssima, né, a fazer o curso, apesar de já ter sido treinada, já receber essa supervisão, mas facilita porque a gente vai falar a mesma linguagem, né? Quando a gente vai falar de protocolo, a gente vai falar a mesma linguagem. Certo, gente? Então, a Marília já colocou aqui que tem interesse em ser da primeira turma. Seja bem-vinda, Marília. A gente vai passar até amanhã de manhã o linkzinho com mais informações. Mais informações, né? Para fazer a inscrição. Com mais detalhes. E, Gabi, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só quero dizer que quem não for vai perder. Porque a gente está fazendo, assim, buscando, né, enriquecer bastante o conteúdo para a prática, Sim. né? Porque a ideia realmente é formar pessoas que possam atuar, né? Porque a gente não dá mais conta, meu povo. A realidade é essa. E aí o pessoal, pois me indica alguém, pois me encaminha alguém. Não dá para indicar alguém assim
né, sem ter noção do conhecimento, da expertise do outro, né? Sim, Então, o que que a gente pensou? Vamos formar pessoas para que a gente tenha a confiança de estar encaminhando, né? Então, é também uma forma da gente garantir que vai ser um serviço, né, bem feito, né, assim, embasado, né, fundamentado. Diz, sim. Andrés. Como eu faço, no meu caso, seria interessante fazer mentoria individual para eu conseguir implementar isso aqui no estado, isso aqui, né, na minha região. Pode, pode sim. É como eu disse, né, assim, eu fiz algumas certificações e uma delas eram os nossos professores lá do Rio Grande do Sul, de Curitiba, Uhum. e de Goiânia, eram 3 professores. E aí eu trouxe a certificação para cá. Eu era parceira local deles, né? Eles vieram. O lance era o seguinte: a gente dividiu todos os custos e repartiu todos os lucros. E deu super certo, né? Eu trouxe essa certificação 2 vezes para Fortaleza, né? Que foi no Positive Experience Game, que é um recurso que eu uso bastante na clínica, né? As minhas famosas cartinhas das forças de caráter. Então, todo mundo, né, assim, é um recurso bastante interessante. E aí, de repente, a gente podia ver essa parceria, né? No caso, você poderia fazer a formação com a gente e depois ser multiplicadora, né? Sim, Ok. Aí, entendeu? Sem problema nenhum. A ideia é essa, gente, é fazer essas conexões e disseminar, né? Por aí afora. Fiquei feliz que tem gente de fora, né? sim, Aqui. sim, todos esses conhecimentos, né? E aí, assim, outras pessoas também entraram em contato que são psicólogos de empresa, né? Uhum. Que só tem um turno da noite para atender, de fato é bem cansativo. Perguntando se esse encontro aqui seria interessante participar, eu disse que sim, né? Apesar de que a gente ia falar do psicólogo que quer realmente implantar um plantão na empresa, né? Mas assim, até mesmo para psicólogos organizacionais que em algum momento fazem um acolhimento, esse curso ele está sendo montado que vai ser de uma forma bem válida, né? Porque a gente tem feito muito, né? Eu fiz, a Gabi já fez turmas de primeiros socorros psicológicos, mas o primeiro socorros psicológicos é uma linguagem mais senso comum, que afinal de contas, quem faz primeiros socorros psicológicos não são profissionais, né? Então, para a gente, psicólogo, é muito interessante que seja realmente outra linguagem, né? E mesmo que eu não vou implantar o serviço do plantão psicológico, eu faço alguns atendimentos em crise na empresa, seria uma Também é válido. oportunidade também, né, para poder fazer esse movimento aqui com a gente, tá? Então, Exatamente. gente, esperamos vocês, né? Amanhã Alguma sai o link. Amanhã sai o link, nós vamos colocar lá no grupo, tá? E aí eu quero ouvir as dúvidas de vocês, tanto do que a gente conversou hoje, quanto da questão do curso, alguma dúvida que possa ter surgido. A Reinale colocou amei, ótimo. Massa. Eu vou só parar aqui a gravação, tá? Mas aí, se tiver alguma dúvida, a gente continua aqui no papo.